E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Aqui quem fala novamente é o Bruno, E aqui quem fala novamente é o Tonhão. e hoje nós estamos com a nossa segunda aula para vocês, que vai ser sobre o quê, Tony? Vai ser sobre artrópodes. Então, galera, antes do vídeo começar, a gente gostaria de pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal aqui do YouTube RP Segismundo Pereira e compartilhar com os amigos. Para vocês não vai custar nada, mas pra gente vai ajudar bastante. Isso. Então fique até o final do vídeo, né, para você entender um pouco mais sobre esses animais, que vai ser muito legal. Então, bora para a aula. Como nós dissemos, a aula hoje é sobre os artrópodes, o filo artrópoda, que engloba uma série de grupos de animais que, ao meu ver, são muito interessantes. Então, para começar, vamos falar já das primeiras características gerais que colocam esses animais dentro desse filo, né? Os animais que fazem parte dos artrópodes, primeiramente, possuem patas articuladas. O que são essas patas articuladas, né? Patas capazes de realizar movimentos, né? Então, eles conseguem elaborar alguns movimentos por conta dessa capacidade, né? Dessa articulação em seus membros, suas patas. Eles possuem também esqueleto quitinoso. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas basicamente é um esqueleto que fica por fora do corpo, como se fosse uma casca. E também eles têm simetria bilateral, como se eles fossem a mesma coisa de um lado e do outro. Você pudesse partir eles no meio e sair duas metades iguais. E eles também têm um corpo segmentado, né? Ou seja, são algumas partes, são segmentos desse corpo. Não é como se fosse um corpo inteiro. Ele tem um corpo segmentado. É um corpo inteiro, mas ele é segmentado, certo? Então vamos continuar para vocês entenderem um pouco melhor sobre esses animais. Então, galera, exemplificando um pouco do que o Bruno acabou de falar, eles se chamam artrópodes porque possuem articulações e são o primeiro grupo de animais a conseguirem dobrar seus apêndices, ou seja, pernas e braços. A gente até trouxe na imagem um exemplo de um caranguejo onde dá pra ver bem suas perninhas dobradas e seus braços também. Continuando aqui, outra característica que eles possuem se chama exoesqueleto quitinoso. Então, diferente da gente que possui os ossos dentro do nosso corpo, os ossos deles ficam de fora, é a famosa casca que eles têm. Por isso a gente vê aquela barata nojenta cascuda, na verdade é o esqueleto dela, e esse esqueleto dela é feito de quitina. Mas como o esqueleto dela é de fora, a gente usa o prefixo exo, que é fora, e esqueleto. Então, esse esqueleto serve tanto para revestir o corpo dele, para não ficar músculo de fora, assim, os órgãos, como também para proteção, porque é muito mais fácil ela sobreviver a uma chinelada tendo esse esqueleto assim, do que se ela não tivesse. E esse esqueleto ele tem uma peculiaridade muito importante. Pelo fato dele ser bem resistente, acaba que esses animais eles precisam sair desse esqueleto para que eles possam crescer. E essa saída do esqueleto deles se chamam equidíase ou muda. Por isso que às vezes a gente encontra uma casquinha de barata, assim, mas sem a barata. Mas o que será que aconteceu? É por causa que ela abandonou esse esqueleto para que ela pudesse crescer. E nessa etapa de muda, como o corpo do animal fica muito exposto e eles são muito sensíveis, eles acabam se escondendo mais até que um novo exoesqueleto quitinoso surja para que eles possam sair e desbravar novos territórios. Outra característica que eu tinha falado para vocês sobre os artrópodes é que esses animais possuem a simetria bilateral. Então, nessa imagem, a gente consegue ver bem direitinho que se a gente passasse uma reta aqui, a gente cortasse esse animal ao meio, não de forma literal, não cortem os animais ao meio, mas que se a gente passasse uma linha no meio desse animal, nós teríamos duas partes, duas metades iguais. E por isso que ele recebe essa característica da sua simetria bilateral. E sobre a segmentação desses animais. Se vocês olharem na imagem dessa centopeia, ou até buscarem na cabeça, na memória de vocês, uma aranha, uma formiga, vocês vão reparar que o corpo deles parece ser dividido em partes. É como se não fosse o inteiro. Então a gente olha essa centopeia e a gente vê que tem a cabeça e depois outro segmento, outra parte e vários outros segmentos assim por diante. Uma aranha, por exemplo, ela tem dois segmentos, né, duas partes, que é o encefalotórax e o abdômen. E a formiga, ela tem
três segmentos, né, três partes, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, isso se dá porque realmente os artrópodes eles são divididos em segmentos, né? Eles possuem vários segmentos em todo o seu corpo. Agora um pouquinho mais sobre quem são os artrópodes, a gente pode dividir eles em 5 grupos. O primeiro grupo são os crustáceos, que a gente conhece muito bem na nossa própria alimentação. Eles são os camarões, caranguejos, siris, lagostas. A maioria deles a gente come, não todos, porque alguns são um pouco perigosos. Mas em geral são criaturas aquáticas. Outro grupo são os insetos, e esse é o grupo mais representativo deles. Por isso acaba que a gente pode cometer o erro não proposital de falar, ai, aranha é inseto, a aranha não é inseto. A gente tem costume de falar isso porque os insetos são o grupo mais denso desse filo, do filo artrópoda. Então acaba que a gente pensa que tudo é inseto, mas não, tudo não é inseto, eles só são os representantes assim de maior volume dos artrópodes. Como inseto, a gente pode ter a formiga, cupim, borboleta, barata, besouro, um grande grupo assim. Outro grupo Outro grupo são os aracnídeos. Esse grupo é bem conhecido por serem bastante venenosos. Nesse grupo estão localizados aranhas, escorpiões, carrapatos, entre outros. Opilhões, que parece uma aranha, mas é menos perigoso. E uma das principais características desse grupo é ter 8 pernas, que a gente vai ver mais pra frente, então continua ligado. Prosseguindo, o próximo grupo são os quilópodes. Também são perigosos igual os aracnídeos e capaz que por esse nome você não deve ter reconhecido eles ainda. Mas eu tenho quase certeza que pelo menos algum de vocês já deve ter esbarrado com um. Quem quiser deixar a sua experiência de quando esbarrou com um aqui nos comentários, fique à vontade, inclusive. Mas os principais representantes dos quilópodes são as lacraias, e as características deles são ter um corpo segmentado. E por fim, os diplópodes, que seriam desse grupinho aí os mais de boas e tranquilos, que são os piolhos de cobra, que também são chamados de gongolo, e eles têm mais segmentos que os quilópodes e também bem mais pernas. Então, galera, vamos começar então com os crustáceos. Como eu disse anteriormente, grande parte deles é de... Então, galera, vamos começar com os crustáceos. Como eu disse anteriormente, grande parte deles vive em ambiente aquático. Então, para que ele possa pegar o oxigênio da água, a respiração deles é branquial, igual a dos peixes. O corpo deles é dividido em 2. Cefalotórax, que seria a cabeça grudada ao tórax, e abdômen. Eles também possuem 2 pares de antenas, desenvolvimento indireto, ou seja, eles possuem uma fase larval. E quanto a quantidade de patas deles é bem indefinida. Algumas espécies podem ter mais do que a outra, diferente dos outros grupos que a gente vai ver que possuem uma quantidade de pernas mais definida. E agora, os aracnídeos. Quando a gente fala de aracnídeo, a gente logo pensa em aranha, né? É o mais próximo do nome. Só que dentro desse grupo de aracnídeos não tem só aranha. A gente tem os opilhões, que podem ser chamados ali de primos das aranhas, mas que não são aranhas. Nós temos os escorpiões também, bastante conhecidos, os carrapatos e os ácaros. E uma das principais características desse grupo de animais, né, dos aracnídeos, é que eles possuem 4 pares de patas, ou seja, ao todo, 8 patas, certo? E eles também possuem uma estrutura chamada quelícera, que é como se fosse o dente desses animais, a presinha deles. Então vai ser a estrutura responsável por picar, beliscar, né, inocular o veneno, ou no caso, capturar o alimento dele, né, capturar uma presa que ele vai comer. E esse também, esse grupo, assim como os demais artrópodes, são divididos em segmentos, né? E como eu tinha falado para vocês, o corpo dos aracnídeos, né, não só das aranhas, é dividido em cefalotórax e abdômen. E aí, cefalotórax parece um nome diferente, mas é a junção, porque a cabeça e o tórax desses animais é fusionado. Então é como se fosse um só, por isso chamado de cefalotórax. E a parte de trás, que seria a bunda, no caso da aranha e desses outros aracnídeos, é chamada de abdômen. A respiração dos aracnídeos é traqueal também, ou seja, eles possuem essa estrutura chamada de traqueia, né, que vai pegar o ar, o oxigênio, né, do meio externo e
levar para todas as outras partes do corpo para que possa ocorrer essa troca gasosa desses animais. Eles são terrestres e o desenvolvimento deles também é direto, ou seja, eles não passam por uma metamorfose ou uma fase diferente. Eles nascem, né, semelhantes aos adultos e, no caso, eles só vão crescer mesmo. E como eu disse, né, aranhas, opilhões, escorpiões, carrapatos e ácaros. Nós temos também os insetos. Os insetos são muito conhecidos e provavelmente é um dos maiores grupos dos artrópodes, né? Porque a gente tem uma variedade enorme de inseto. E então, como a gente vê aqui, a gente tem a formiga, né? Que é, acho que um dos mais conhecidos. Nós temos as borboletas, nós temos as libélulas, os besouros. E uma das características desses animais é que eles possuem 6 patas, né? Ou seja, 3 pares. O corpo, diferente dos aracnídeos, é dividido em 3 segmentos: a cabeça, o tórax, que não é fusionado, é separado, e o abdômen. A respiração deles também é traqueal, né? Ou seja, tem a traqueia ali para levar o oxigênio para as partes do corpo, trocas gasosas, e o desenvolvimento deles é indireto, porque pode ocorrer uma metamorfose, por exemplo, nas borboletas e nas libélulas. São insetos que realizam metamorfose, então o seu desenvolvimento é indireto, porque tem mais de uma etapa. Suas peças bucais são bem diversas, porque elas podem mudar de inseto para inseto. Alguns têm aparelhos sugadores, outros têm aparelhos mordedores, né, perfurantes, e aí varia de inseto para inseto. Esses insetos também podem ser terrestres ou aquáticos. E aí você me pergunta, mas inseto aquático, eu nunca vi inseto na água. Pode ser que esse inseto não passe a vida inteira dele num ambiente aquático, mas, por exemplo, as libélulas, quando elas botam seus ovos e aí nasce a sua ninfa, porque as libélulas realizam metamorfose, a sua ninfa vai passar a maior parte desse estágio larval no ambiente aquático, até ela virar uma libélula adulta, né, com as suas asas, e sair desse ambiente aquático. Mas se vocês pararem para pensar e buscarem aí na memória, já perceberam que sempre tem uma libélula assim perto de uma região com água? É por esse motivo. E aí, como eu disse para vocês, representantes desse grupo, formigas, libélulas, borboletas, besouros, entre vários outros. Falando então agora dos quilópodas, as centopeias. Eles, por possuírem um corpo segmentado, para a gente identificar eles, a gente vai ter que notar um par de pernas por segmento. Igual a gente consegue ver aqui nessa centopeia, que de cada bolinha, entre aspas, delas, cada segmento dela, sai um parzinho de pernas. Elas também possuem um par de antenas, como a gente consegue ver aqui na foto. O corpo é dividido em cabeça e tronco, não é igual, por exemplo, os crustáceos, que é cefalotórax e abdômen, até porque o formato delas são diferentes. Elas possuem um formato mais vermiforme, mais formato de minhoca. Outra coisa, uma curiosidade mais delas é que elas possuem 2 pares de maxilares na boca devido ao fato delas serem carnívoras. E elas conseguem predar desde pequenos insetos até aves, anfíbios e a pequenos mamíferos, como ratos. A respiração dela é traqueal, pois são de ambiente terrestre, e essas são as principais características dela. Mas tem outro grupo de artrópodes que são bem parecidos com elas, que são os diplópodas. Então, parecido com os quilópodas, os diplópodas também têm um corpo dividido em segmentos. Só que os diplópodas possuem bem mais segmentos, e em cada segmento, em vez de ter um par de pernas, possui 2 pares de pernas. O que acaba sendo irônico, porque a centopeia se chama centopeia porque devia ter 100 pernas. Mas elas não têm 100 pernas, enquanto os piolhos de cobra chegam a ter 400. E não se chamam 400peia. O corpo deles é dividido em cabeça, tórax e abdômen longo, diferente da centopeia, que era cabeça e tronco longo. Isso é uma divisão anatômica deles que ajuda a diferenciar. E também são animais terrestres, logo a respiração deles também são traqueal. Diferente da centopeia, os piolhos de cobras possuem um par de maxilares, pois são detritívoros, ou seja, comem coisas que estão quase apodrecendo. E os seus principais representantes são os piolhos de cobras e os gongolos. Então, no fim das contas, qual vai ser a importância e talvez até o impacto desses animais no meio ambiente?
Primeiro, nós temos os prejuízos e controle biológico de lavouras, né? E fora de lavouras também, mas se a gente pensar que existe uma lavoura e lá tem um inseto, por exemplo, que vai começar a triturar tudo. Isso, de certa forma, vai ser um prejuízo. Mas eles também podem ajudar no controle biológico, né? Tendo em vista que alguns artrópodes, né, eles vão predar outros animais que podem estar causando um prejuízo em determinado local. Eles também são grandes ajudantes dos decompositores e também são causadores e vetores de doenças, né? Isso talvez não seja tão bom, mas é um impacto que esses animais têm. Por exemplo, o mosquito, né, da dengue, que a gente conhece aí, o Aedes aegypti, ele é um artrópode conhecido, né, mundialmente por transmitir, né, e ser vetor dessa doença, que é a dengue, por exemplo. Os artrópodes também são usados bastante, né, na alimentação, no consumo. Por exemplo, os caranguejos, os camarões, né, a lagosta, a gente sabe que é bastante consumido em diversos locais, né, diversas regiões, bastante vendido também em restaurante, em vários lugares. Então, é um dos impactos, né, desses animais também na nossa cultura, né, na nossa alimentação. E basicamente foi isso a nossa aula de hoje. A gente quis trazer um pouco as informações gerais, porque esse grupo, né, esse filo dos artrópodes abrange muitos e muitos e muitos animais. Então a gente quis trazer o principal mesmo, que é muito importante de todo mundo saber, muito legal de todo mundo saber também. Então eu espero que todos vocês tenham gostado e deem um like nesse vídeo, né, compartilhem com seus amigos e é isso. Fiquem ligados que logo mais a gente vai postar mais uma videoaula. Tchau, tchau.